Estamos continuando, então, com o livro Profecias do Fim do Mundo, que tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Estamos já terminando aqui a profecia de Nossa Senhora de La Salette. Não sei se vai dar para terminar hoje, mas estamos no final. A igreja será eclipsada, o mundo estará em consternação. A igreja não está eclipsada? Você pensa bem, né? Antigamente o mundo falava, a igreja fazia contraponto. O mundo falava comunismo, a igreja vinha e dizia: comunismo é errado, quem está nisso está excomungado. O mundo falava contracepção, a igreja falava não, a união do casal é para gerar filhos. É para ser uma questão unitiva entre o casal e para a geração de filhos. Isso Deus abençoa. Fora isso, não. O mundo falava A e a igreja falava Y. Você está errado, isso não é assim que a igreja ensina, não é assim que está nessa doutrina da Santa Igreja. Depois, a partir de umas décadas para cá, o mundo fala o abecedário inteiro e a igreja... Estão nem aí. Modernamente, na igreja bergoliana, falou o que eu queria falar, meu, é isso aí, que beleza! Essa é a diferença da igreja verdadeira para a igreja que se tornou falsa, né? Estava infiltrado aí, né? A igreja verdadeira combatia, a igreja falsa ou faz silêncio ou aplaude, ainda endosa, não tem razão. Isso aí tem tudo a ver. A nova teologia de Francisco Bergoglio tem a ver isso aí, está naquela encíclica dele. Estou só falando, consulta lá, pode consultar, não tem nada disso, mas eles falam que tem, às vezes até tem também, né? Então é isso, a igreja será eclipsada, o mundo estará em consternação. Mas eis Enoque e Elias cheios de Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus aos homens de boa vontade, acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Olha, eu tenho para mim aqui, a gente tem uma teoria aqui, que seria Enoque e Elias seriam justamente o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI. A igreja estava indo num caminho ali com Paulo VI, e quando veio então o Papa João Paulo II, deu assim um salto, você vê que deu assim realmente uma visibilidade para o Papa, para o que a igreja falava, ele lançando encíclicas, visitando países, reavivou a igreja, que já estava... O pessoalzinho achando que já estava ladeira abaixo irremediavelmente, não foi assim. Depois com o Papa João Bento XVI, né? Depois com o Papa Bento XVI a mesma coisa também. Ele continuou, ele trabalhava junto com o Papa João Paulo II, foi escolhido para continuar o trabalho, inclusive, e aí então a gente vê que a igreja continuou florescendo. Aí eles vieram com o inverno católico, né? Que assim, por ironia, os comunistas globalistas, maçons aí, inclusive da igreja, enfim, essas seitas secretas todas aí, não tão secretas, mas chamaram de primavera católica. Não, é o inverno católico. Né? O inferno católico. Aí simplesmente derrubaram o Papa Bento XVI do poder, colocaram o falso Papa lá, e é isso que nós estamos vendo aí, o fim da igreja, né? Eu só queria que eles fechassem mais 2 anos de pandemia, só isso. Quero ver, tenho coragem. É só isso que eu queria. Para mostrar para as pessoas que a igreja nunca fez isso. De tanto eu falar que a igreja nunca fez isso, teve um site aí, entre aspas, católico, que diz que fala de catequese, é tanta besteira que fala lá que nem compensa, e diz que achou uma vez que a igreja fechou. Mentira, que eu tinha pesquisado também, nunca fechou. Ao contrário. Aí morria o padre, morria bispo, morria fiel, tudo rezando lá, mas estava lá pedindo a Deus clemência para acabar as pestes que já tiveram no planeta durante aí tantos séculos e séculos, né? Desde que a igreja existe há 2000 anos. Primeira vez que fecharam tudo. 2 anos, tudo. Então, quer dizer, aí é aquela história que a gente vê a diferença total entre a igreja verdadeira e a falsa igreja. É totalmente outra igreja, nada a ver com a igreja verdadeira, certo? Eles farão grandes progressos pela virtude, já falei. Ai dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saleivadas espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. A gente não viu ainda terremoto engolindo países, já não é? Não é? Então, a farsa dos especialistas e da ciência dos homens. Os Estados Unidos estão sob alerta de tsunami. Os Estados Unidos estão sob alerta de tsunami. Está saindo uma substância preta, escura, do fundo do mar, a 4 quilômetros que eu falei de profundidade, e ninguém sabe o que é a tal substância.
mas estima-se que a substância seja aquela que está entre as placas tectônicas. A partir do momento que a substância sai, então simplesmente não tem mais lubrificação entre as placas. Quando ela se mexe já é terremoto e tsunami. Imagina agora, então, sem esse líquido, o que vai acontecer? Simplesmente o atrito é muito maior. Se espera, então, um terremoto imenso, gigantesco, com um tsunami que vai varrer a costa dos Estados Unidos, e não só a costa dos Estados Unidos, como também o Japão, porque é lá no Pacífico. Então vai pegar de fora a fora. Tá certo? Tá? E simplesmente isso é tão sério, já tem uma governadora daquele pedaço ali nos Estados Unidos fazendo fevereiro é um mês de conscientização contra terremotos e tsunamis, maremotos, etc. Cadê a farsa da ciência, professor? O senhor fala muito, professor. Isso é legal, mas o senhor fala mais. O senhor exagera às vezes, professor. A farsa da ciência é como assim tem um líquido preto que ninguém sabe o que é? Eles não têm explicação para tudo? Como assim? Eles não querem ir para Marte? Colocar colônias humanas em Marte, na Lua, sei lá mais o quê? Como assim? Ah, tem outra também. Nenhum asteroide vai atingir a Terra, criança. Fala que passa perto, mas é milhões de quilômetros, que para a astronomia é perto, entende? Mas é longe, né? É só uma forma poética de dizer astronômica. É assim que eles falam no jornal? Então, agora já tem uma previsão que um dos asteroides que ia cair na Terra vai cair na Lua. Bom, gente, enfim, falam o que é para o povo saber e não contam realmente a verdade, porque esse projeto que a NASA tem, a China também está com um projeto, colocaram já em prática, de mandar aí satélite, foguete, etc., para simulação de como eles conseguiriam atacar e destruir um asteroide antes que chegasse na Terra. Você acha que isso é simplesmente porque eles não tinham dinheiro para gastar, não tinham mais nada o que fazer e estão se divertindo? A gente gosta de ciência por chuchu, muito. Nós gostamos. Você acha que é isso? Claro que não. É porque está vindo e não é para saber, porque senão gente como eu vai falar, tá vendo? Ó, o sinal é isso aí que eu estava falando. Mas não é para o povo saber. Tá? Aí confirma todas as profecias da igreja que dizem que vai acontecer. As reconhecidas. Né? As que não são reconhecidas, a gente passa longe. As reconhecidas. Tá entendendo? Então é isso, gente. Mas calma, porque o Senhor, a promessa de Jesus para o Padre Pio, as propriedades e nós que somos fiéis ao Senhor seremos preservados. Os anjos não deixarão que acontecerão nada de mal para nós. Fim. Só estar na frente do altar da igreja doméstica nos 3 dias de escuridão, os dias da ira de Deus, chorando amargamente seus pecados, pedindo perdão, rezando, lendo o Salmo, lendo a Escritura, que foi o que Jesus falou para o Padre Pio. Rezando terços, tá? E depois dos 3 dias, quando você abrir a porta, você vai não olhar lá fora, não abrir para ninguém, e depois dos 3 dias de escuridão, nem pro dog, nem pro uau, e depois você vai ver o que aconteceu. Vai lembrar de mim. Eu não sei nem se eu vou estar aqui mais, porque eu posso ter sido morto antes. Mas simplesmente posso ter sido mártir antes, né? Pela fé. Mas simplesmente você vai lembrar do que você aprendeu aqui. Ó, o professor Emílio tinha razão. Grande cara. Só porque o Senhor mostra. Fazendo graça, mas só porque o Senhor mostra. Se fosse sozinho também não tinha condição de saber isso. Não. Ai dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas e salaivadas espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Olha aí que interessante. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. O que é isso daqui? Os demônios, drone que o pessoal vai colocar aí falando com as pessoas. O que é? Efeitos especiais do anticristo. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Isso aqui é a última guerra, né? A Terceira Guerra Mundial, a guerra que vai ser entre países, mas outros países que não estarão exatamente naquele conflito lá localizado, na Europa e nos Estados Unidos, os outros serão guerra civil. Isso para não contar aqueles que vão ter as duas, né? A Europa, na minha opinião, é as duas coisas, né? Europa contra a Rússia contra a Europa e aquele monte de imigrante lá dando aquele monte de confusão que já está dando. Porque tem aqueles que vieram realmente fugir disso daqui e tem os infiltrados que vieram para marionetar a massa, né? E a gente não sabe quantos são esses infiltrados lá.
É bastante, pelo show que eles dão, que a gente vê no noticiário internacional aí, de gente saindo completamente nu, espancando carro, quebrando loja, tacando fogo em tudo, gritando feito um louco, sem motivo nenhum, né? Mais o tanto de violência, estupros, roubos que aumentou muito. Então não é um e não são dois também, né? Tem bastante aí infiltrado no meio, a gente não sabe qual é o percentual. Então, tem uma notícia que foi mandada, muitos já mandaram as famílias de volta para a terra natal e ficaram sozinhos na idade militar. Nós veremos. O Papa João Paulo II teve uma visão, né, da invasão justamente muçulmana na Europa. Hordas, filas, fileiras e mais fileiras de gente entrando pela porta da frente da Europa, né? Vamos falar assim. E é o que aconteceu, né? Nós vimos, inclusive, uma imagem, eu cheguei a fazer um vídeo na Nossa Senhora de Fátima, mostrando a visão que o Papa tinha tido, porque eu achei um vídeo exatamente disso. Um monte de gente, mas em fila. Um monte de gente entrando numa barreira lá e derrubando, ou forçando para derrubar a barreira de divisa do país para entrar. Mas não vou lembrar que país que é, tem que assistir o vídeo. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Dos justos. Enoque e Elias serão mortos, Roma pagã desaparecerá. Roma pagã desaparecerá. A Nossa Senhora está falando isso daqui no século XIX, gente. É um negócio que você lê, sem estar aqui como nós estamos, você não entende. Só estando aqui com os olhos abertos, como o Senhor abriu nossos olhos, você fala, então Roma é isso mesmo, virou um paganismo que não é brincadeira. Você pensar que eles colocaram na entrada do Coliseu um deus pagão lá, totalmente sanguinário, que se fazia naquela época lá, que ele era cultuado, sacrifício de criança. Você pensar que esses deuses do Olimpo voltaram à moda com tudo, você pensar que essa gente está adorando a Mãe Terra, não está fora não. O fogo cairá do céu e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror e muitos se deixarão seduzir porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Olha os 3 dias de escuridão aí. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo ser o salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo, cairá, e a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre com todos os seus nos despenhadeiros eternos do inferno. Aos 3 dias de escuridão aí. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. 3 dias de escuridão, destruídos os ímpios, os iníquos, suas propriedades, eles, a besta e mais o anticristo, o falso profeta, todos para o inferno, encerrados no inferno para sempre, glória a Deus. Aí no meio da destruição vem São Pedro e São Paulo determinar o último Papa Petrus Romanos. A igreja será reorganizada rapidamente, viverá um novo tempo de fé rapidamente, se preparando, porque o Senhor aí está voltando, é questão de meses. Questão muito rápida, está voltando o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Está aqui previsto por Nossa Senhora de La Salette na primeira metade do século XIX, portanto, há quase 200 anos atrás. Está previsto tudo que vai acontecer para a nossa época, resumidamente. Depois nós temos outros detalhes a mais em outras profecias, mas está bem claro, está bem consistente também para a gente entender que é uma profecia reconhecida pela Santa Igreja. E claro, tudo isso aqui está para acontecer. Obviamente, nada disso nós vimos ainda, justamente porque são os 3 dias de escuridão, não esquece. Primeiro é a grande tribulação. Eles vão colocar isso aqui num caos violento, para todo mundo ser destruído emocionalmente. Todas as bases sociais, todas as seguranças que a pessoa tinha, tudo vai desabar. Tudo, a estrutura social inteira que existe, que segura as pessoas, vai desabar. Para quê? Para aparecer o anticristo como salvador no mundo, como se fosse Cristo. Certo? Depois disso, nós temos então o anticristo já levando todo mundo para a besta. Ou fui eu não, foi a besta, Darina! Eu estou com ela! Aí vem a marca da besta. E por último, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta. Aí vem os 3 dias de escuridão. Quando chegar no pior do pior,
vem os 3 dias de escuridão, a ira de Deus cai sobre a terra, acabou para essa gente. Esse pessoal todo, vão todos para o inferno. Com bunker de luxo ou sem bunker de luxo, vão todos para o inferno. Tá certo? Essa gente ímpia e iníqua. E aí, então, sobramos nós, vem São Pedro e São Paulo, 1/4 da humanidade, que hoje, cadê 1/4? Calma, calma, dá para ter paciência também? O Senhor está dando paciência, você quer ser impaciente? Então, sobra 1/4 da humanidade, e aí, então, esse 1/4 que passou pelos 3 dias de escuridão, vem São Pedro e São Paulo, constituem Petrus Romanos, o último Papa válido, que organiza a igreja, e então nos leva para a volta de Jesus. Jesus já falou que essa turma aqui sobrar, tem que se comportar, tá aqui nesse livro aqui, ó, tem que se comportar. Portanto, não é só porque passou pelos 3 dias que um já pode chegar para você tá salvo, eu também tô, que legal, cara. Calma, calma, dá para pecar até o último segundo, fica tranquilo. Melhor ficar na fé e não se julgar salvo, não, porque salvo é a hora que você estiver do lado direito do Senhor, que o anjo do Senhor separar, os iníquos do lado esquerdo, os justos do lado direito, e aí o Senhor falar, vinde bendito de meu Pai. Saúl, agora acabou. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Até lá, tá todo mundo no fio da navalha ainda, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É que eu falo o quê pra você, que você tá salvo já? Se você for pro acampamento do padre, não sei das quantas, padre entre aspas, lá, o refúgio, você tá salvo? É que eu falo que você vier para casa, tá salvo? Como seria fácil ganhar dinheiro, né?